Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão Botafogo com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. E a gente fica muito feliz, né? Porque a gente vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Desde a chegada do técnico Arthur Jorge, as coisas começaram a entrar em um caminho que a gente sempre quis. O alvinegro dos últimos 12 jogos tem apenas uma derrota. Vou colocar aqui para vocês os últimos jogos do Botafogo, né? Só para vocês terem uma ideia. O Arthur Jorge, ele inicia com 2 derrotas, né? Ele perde tanto para a LDU, depois para o Cruzeiro, e após isso, somente vitórias, né? Venceu o Atlético Goianiense por 1-0, venceu o Juventude por 5-1, venceu o Universitário por 3-1, venceu o Flamengo por 2-0, venceu o Vitória pela Copa do Brasil por 1-0, aí perde para o Bahia em um jogo em que nós não merecíamos ter perdido, fomos assaltados no estádio Newton Santos, muita gente se esquece, mas o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, numa linha ali que foi marcada no braço do Damian, né? Ao invés de ser marcado no ombro, foi marcado debaixo do braço, e isso atrapalhou o Botafogo naquele jogo, e nós acabamos derrotados para a equipe do Bahia. Vencemos a LDU por 2-1, e aí empatamos com Fortaleza com um time bem mexido. Também merecemos a vitória, tivemos um lance polêmico em que o Botafogo foi prejudicado, a bola do Savarino que não sai, e o juiz marca que sai, e o Júnior Santos poderia fazer ali o gol do Botafogo, que era o gol da virada. Vencemos o Universitário e nos classificamos para as oitavas da Libertadores. Vencemos o Bahia fora de casa. Empatamos com o Júnior Barranquilla em uma partida que foi um dos melhores, mas a expulsão do Diego Hernandes modifica o que é o jogo. E vencemos o Corinthians ontem pela primeira vez na Arena Itaquera. Isso mostra que o Botafogo está muito forte, dentro e fora de casa. É uma sequência assim, insana que o técnico Arthur Jorge tem, com o time já respondendo ao que ele quer de planejamento de futebol. E o time hoje do Botafogo é muito forte. A gente vê um time bastante forte, bastante intenso, e dá para começar a sonhar com algumas coisas. Seremos campeões ou não? Isso a gente tem que ver com o tempo. Mas você tem o Botafogo hoje que joga de igual para igual contra qualquer equipe do futebol brasileiro e sul-americano. A gente sabe que o Botafogo vai entrar dentro dos campos, dentro dos estádios, disputando jogo a jogo. Vai perder, vai ganhar, a gente vai incomodar com algumas coisas, como eu falei aqui, o jogo contra o Júnior Barranquilla. A gente teve chances. O técnico Arthur Jorge, vou colocar daqui a pouco algumas falas dele. Ele se incomodou com os gols perdidos pelo Botafogo. Foi algo que deixou ele um pouco irritado. A partida estava fácil e a gente fez com que ela ficasse difícil na reta final, pelo Botafogo ter perdido gols. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que ter a consciência de que nas chances que forem criadas, precisamos que essas chances sejam concluídas com êxito e o Botafogo vença suas partidas. O Botafogo do Arthur Jorge mostra hoje uma consciência e mostra uma força mental muito importante. E é isso que a gente quer, um time que mostre a sua força mental, que mostre a sua capacidade técnica, tática, e que a gente veja sempre o Botafogo vencendo os adversários e jogando um futebol, como Arthur Jorge disse há algum tempo. Não importa se no estádio Newton Santos ou em qualquer outro estádio do Brasil, mas que o Botafogo tenha uma identidade. E o time do Arthur Jorge tem uma identidade. Com pouquíssimo tempo de trabalho, se a gente pega aqui a sua primeira partida contra a LDU, que a gente perde por 1-0, foi no dia 11 de abril. Não estamos nem 11 de junho, né? O Arthur Jorge não tem nem 2 meses comandando a equipe botafoguense, e você vê como o time evoluiu. O time pode oscilar dentro das partidas, mas mesmo com essas oscilações, o time vai mostrar capacidade. E é isso que a gente quer, que a gente espera, que a gente torce, que o time mostre sempre essa capacidade de retomar as partidas. E que essas oscilações dentro dos jogos, elas diminuam. Daqui a pouco vou colocar algumas palavras do Arthur Jorge, pedir para que você deixe seu like, para você e se inscreva no canal, e para que você compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. E também tem uma notícia bem interessante sobre o Gatito. O Gatito provavelmente deve ir para os Jogos Olímpicos pela seleção do Paraguai. Ele não foi convocado para a Copa América, mas a tendência é que o goleiro botafoguense dispute os Jogos de Paris pela seleção paraguaia. Ainda falta a situação do Segovinha para ver se o jovem jogador que estava emprestado ao Molenbeek também fará parte do plantel paraguaio nos Jogos de Paris. Então, boa sorte para o Gatito. Não será data FIFA, né? Os Jogos Olímpicos são fora desse período de data FIFA. Ele começará em julho, então Gatito ficará fora ali de partidas do Botafogo, pelo menos por 15 dias. Ele que hoje é o reserva do John. Então Gatito não fará parte do nosso time em algumas partidas no mês de julho. Vai disputar os Jogos Olímpicos lá em Paris. Vejam aí algumas falas do nosso técnico,
ontem após a nossa vitória por 1-0 diante do Corinthians lá na Arena Itaquera. Fala aí, Arthur. Boa noite, parabéns pela vitória, Julia Camacho da Botafogo TV. O Botafogo, além de conseguir uma vitória muito boa, quebra um tabu, uma vitória histórica, porque é a primeira na Neoquímica Arena. Só que além disso é uma vitória coletiva de um time jogando muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho como você viu o jogo de hoje, como você projetou voltar a vencer com o Botafogo, quanto isso é importante. Bem, a vitória é sempre o mais importante. Aquilo que nós hoje fizemos aqui foi um jogo de grande competência, um jogo de grande entrega também por parte dos atletas. Tivemos uma equipa que veio cá hoje demonstrar exatamente aquilo que vinha. Se olharmos com justiça para aquilo que foi o jogo, diremos que só podia vencer o Botafogo por aquilo que fez, por aquilo que criou, pelas oportunidades que desperdiçou, inclusive, e que nos deixa, e nesse momento, não tão satisfeitos, mas é uma vitória que nos cabe muito bem, porque fizemos tudo aquilo que devíamos ter feito, frente a um rival também ele muito forte, num ambiente extraordinário, para se jogar futebol a este nível e muito satisfeito por aquilo que os jogadores fizeram hoje em campo, porque estrategicamente foram muito cumpridores do plano e da missão que tínhamos. Funcionou bem aquilo que trabalhamos para poder contrariar este Corinthians. E é uma vitória que soma, ou faz-nos somar mais 3 pontos. É mais uma vitória importante, porque quebramos também essa questão de podermos vencer aqui, mas é mais uma vitória para nós, satisfeitos por isso e por aquilo que foi o nosso trabalho, no fundo, de missão cumprida. Arthur, o Botafogo quebra aqui um tabu desde 2012 em São Paulo com essa vitória. Eu queria saber de você, com essa constância em jogos, onde você espera que o Botafogo venha chegar na temporada? É aquilo que nós vamos fazer e temos vindo a tornar público, é dar o nosso melhor em cada um dos jogos. Sabemos que esta é apenas mais uma vitória num jogo muito importante, muito difícil também, um jogo onde foi preciso uma grande determinação e caráter para aqui vencer e ter coragem para jogar a forma que jogamos aqui hoje, mas é uma vitória só. Portanto, concretamente sobre aquilo que é o tabu de vencermos aqui neste estádio, a mim confesso que não me diz rigorosamente nada. É uma vitória importante para nós e frente a um rival difícil, isso sim. Agora, aquilo que nós queremos e aquilo que nós projetamos é, dentro do mesmo equilíbrio que eu tenho falado, controlar as expectativas, vamos fazer o nosso trabalho, o nosso melhor. Temos muito caminho pela frente ainda e, portanto, espero que possamos continuar a evoluir, mas a evoluir ganhando, para podermos levar o Botafogo para patamares que nos coloquem sempre nas decisões. E é nesse sentido que nós trabalhamos diariamente. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas, estamos juntos. Volto ali por volta das 8, mais ou menos, com o nosso Noite Alvinegra. E provavelmente esse Noite Alvinegra de hoje não terá notificação. Então, prestem atenção aqui no canal para vocês entrarem e poderem assistir mais um conteúdo desse careca que vos fala. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Fui, tamo junto sempre.